Evangelho de João, capítulo de número 6. A leitura será feita a partir do primeiro versículo. A multiplicação dos pães e dos peixes. Evangelho de João, capítulo de número 6. A presença do Espírito Santo é real nesta manhã, em nosso meio e em nossa vida. Tenha mente e coração abertos ao ministrar do Espírito Santo. Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Na verdade, Tiberíades é um lago. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte, assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar de comer? Mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se. Pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, pelo acesso à Tua palavra, palavra inspirada. Ela nos vivifica e restaura. Deus, tenha misericórdia de nós e fala conosco. Nós queremos ouvir a Tua doce voz. Apesar de mim, faz de mim um canal desobstruído, para que venha do trono da graça e flua sobre o Teu povo, sobre todos nós, a mensagem que o Senhor tem para nós nesta manhã. Quebranta o nosso coração na Tua presença, Espírito Santo, e livra-nos de sermos apenas ouvintes. Nós queremos ser praticantes dos ensinos sagrados. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. O título da mensagem desta manhã é Atitudes que proporcionam o milagre. Atitudes que proporcionam o milagre. Eu creio que todos nós queremos experimentar milagres na nossa vida, não é verdade? Todos nós queremos uma vida marcada pelos milagres. Mas nós vemos que Jesus, Ele operou muitos milagres. Nesta manhã, eu quero refletir com você atitudes que precedem o milagre. O que aconteceu para que aquele povo pudesse experimentar o sobrenatural de Deus? Porque eu e você também queremos isso. Nós queremos viver o sobrenatural de Deus na nossa vida. E eu acho muito interessante esse texto. Porque Jesus, ele se dirige aos seus discípulos com perguntas, com questionamentos. A multidão ficou um bom período ali ouvindo Jesus. Eu penso que a mensagem era tão impactante que as horas passaram e eles não perceberam. Eles ficaram bebendo daquilo que Jesus falava. E por certo, depois de longas horas, Deus, que é presciente, Jesus é Deus, sabia que aquele povo tinha fome. E depois de estar em um local que não havia ali alimentação para aquele povo, ele se dirige aos seus discípulos e ele faz uma pergunta: onde nós acharemos pão para tanta gente?
O texto diz que ele bem sabia o que iria fazer. Ele sabia que iria operar um milagre. Então, se ele sabia, por que ele questionou os discípulos? Bons mestres ensinam com perguntas. E Jesus, ele questiona os discípulos para chamar a atenção deles e para que eles pudessem ver o que aconteceria na sequência. E se nós formos francos aqui, todos nós temos alguma área da nossa vida que nós gostaríamos de um milagre. Talvez na família, nas finanças, na saúde, na vida espiritual, no ministério que você está envolvido. Em alguma área nós queremos uma vitória, nós queremos um milagre. Situações que aos nossos olhos muitas vezes parecem impossíveis. Mas eu quero dizer para você que é impossível, mas Deus pode. É impossível, mas Deus pode. Deus pode mudar a tua história, a tua realidade e trazer um novo tempo. Quantas mães, pais, por longo tempo oraram pelos seus filhos que viviam no mundo em atitudes inconvenientes e contrárias aos princípios da palavra de Deus, mas a perseverança levou ao milagre. E esse filho, essa filha, reconciliaram com Deus. Quantas esposas oraram pelos seus maridos? Quantos maridos oraram pelas suas esposas? E puderam ver o milagre de Deus. Na oração, nós devemos ser perseverantes até experimentarmos o milagre. Porque aquilo que parece impossível, os impossíveis dos homens, isso é possível para Deus. Então a Bíblia diz que nós devemos ser perseverantes na oração, até ver o milagre acontecendo. Mas milagres não acontecem automaticamente. É preciso nós observarmos o que antecedeu o milagre, para que eu e você tenhamos as mesmas atitudes ou atitudes semelhantes e possamos também experimentar milagre na nossa vida. Porque os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. É impossível? Deus pode. Onde compraremos pão para tanta gente? Irmãos e irmãs, imaginem comigo. Diz que quase 5.000 homens foram alimentados. Não era o costume contar as mulheres e as crianças. É bem possível que cada homem ali estivesse com a sua esposa e pelo menos um filho. Porque não haviam métodos anticoncepcionais como nós temos hoje, os filhos vinham um atrás do outro. Então, se fosse apenas um filho, teria ali talvez 15.000 pessoas. Onde a gente encontraria hoje, depois de 2.000 anos, uma padaria para comprar pão para alimentar 15.000 pessoas, 20.000 pessoas. Onde nós encontraríamos? Mesmo hoje, Filipe, ele começa a fazer o cálculo ali, né? Mesmo que tivéssemos 200 denários, o que seria para tanta gente? Se hoje é difícil encontrar um lugar que pudesse fornecer tanto alimento assim, sem programação, imagina naquele tempo. Então era algo muito difícil, algo impossível. Mas o povo estava ali com fome. Sabe que quando nós vamos a Jesus, nós vamos experimentar aquilo que os pequenos, aquilo que os medíocres não recebem. Porque Deus sempre faz com excelência e é acima da média. Sempre o melhor. O vinho novo é melhor. Estava ali um menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Como alimentar? Uma multidão com 5 pães que eram de cevada. E por que é interessante nós observarmos que era de cevada? Porque cevada era alimento de gente pobre. O natural seria trigo. Mas era um menino pobre que foi prevenido, ele levou o seu lanchinho ali. Mas o que eram 5 pães e 2 peixinhos para tanta gente? Mas Jesus, ele dá alguns direcionamentos, e que eu e você devemos acolher nesta manhã. Se eu e você observarmos no versículo 10 do capítulo 6, ele disse assim: fazei o povo se assentar. Eu imagino que como as horas se passaram, aquele povo faminto,
começou a virar aquele burburinho. Eu estou com fome, talvez criança pedindo comida para os pais, e talvez aquele converseiro da multidão. E então, Jesus ele começa a colocar ordem naquela bagunça que talvez tenha se instaurado ali. Ele diz: fazei o povo se assentar. Primeira verdade que eu e você precisamos compreender aqui, é que se eu e você queremos milagres, é preciso estabelecer a ordem. O evangelista Lucas diz que Jesus orientou que fizessem grupos de 100. Marcos diz que eram grupos de 100 e de 50. Mas o ponto é que diante da multidão, Jesus orientou fazer pequenos grupos. Observe você que está num grupo de célula, num pequeno grupo. Quantos milagres têm acontecido no pequeno grupo. Mas a orientação de Jesus foi: vamos colocar ordem, vamos nos organizar aqui. Isso significa, irmãos e irmãs, que se eu e você queremos milagre, nós devemos organizar a nossa vida. Quando Deus criou o universo do nada, Ele fez de forma ordeira, porque o nosso Deus é um Deus organizado. Quando Deus orientou a Noé a construir o grande barco, Ele fez de forma ordeira, planejamento, medidas, algo específico. E eu e você precisamos entender que milagre acontece na vida de gente que se conserta diante de Deus. Quando o rei Ezequias foi tomado de uma enfermidade, e Deus usou o profeta Isaías para levar até ele a mensagem: Ezequias, você vai morrer. Você vai morrer. E a orientação que está lá em 2 Reis, capítulo 20, versículo 1 é: assim diz, pois, o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Põe em ordem a tua casa, organiza a tua vida, Ezequias. Na linguagem de hoje, tradução na linguagem de hoje diz: põe em ordem as tuas coisas. E você não podemos viver uma vida bagunçada. Quem foi alcançado pelo Evangelho de Jesus, vai organizando a vida de acordo com os princípios da palavra. Nós que nos amoldamos aos princípios dele, nos moldamos aos princípios dele. Então é necessário pôr em ordem. Elias, quando ele orou e fogo desceu do céu e consumiu o altar, que não sobraram nem as pedras, qual foi a orientação? Vamos restaurar o altar. Milagres acontecem na vida de pessoas que têm esse intuito no coração, não perfeitos, mas têm o desejo de viver segundo o coração de Deus. Porque a Bíblia diz que aquele que não tem nenhum pecado é mentiroso. Todos nós temos a natureza caída. Mas uma coisa é viver na prática do pecado. A Bíblia diz que nós vamos conhecer lá em 1 João capítulo 3, versículos 7 a 10. Diz que nós vamos conhecer os filhos de Deus e os filhos do diabo da seguinte forma: os filhos de Deus não vivem na prática do pecado. O pecado é um deslize, não é uma prática. E também aquele que não ama o seu irmão. As duas formas de nós sabermos quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Não vive na prática do pecado, e aí filho de Deus ama o irmão, como a si mesmo, nem mais nem menos, como a si mesmo é a orientação da palavra. Dessa forma a gente sabe quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Porque a Bíblia diz lá em Romanos 5,5 que o Espírito Santo, ele derrama amor no coração. Então, se eu e você fomos alcançados pelo Evangelho de Jesus, o amor de Cristo habita em nós, e nos nossos relacionamentos, nós vamos tratar o próximo com o amor de Cristo, como Cristo trataria. Então Deus deu orientação a Elias: restaura o altar, coloque em ordem. E Jesus, ele orientou o povo a organizar em grupos de 50 e de 100. Vamos organizar aqui essa questão. Sabe que John MacArthur, o grande pregador e escritor reformado, em sua obra O Poder da Integridade, ele disse o seguinte: Deus não opera no caos. Ele nos ensina que a ordem precede a bênção. Antes de derramar a sua graça, Ele coloca as coisas em seu devido lugar. Quer experimentar milagre?
vai pondo em ordem o seu relacionamento com Deus. Põe em ordem o seu relacionamento conjugal. Põe em ordem o seu relacionamento com os homens. Põe em ordem a sua vida financeira. Põe em ordem esse relacionamento de falta de perdão dentro da sua família, que você não libera perdão. Falta de perdão é pecado, tem uma brecha aberta aí. E enquanto você deixar essa brecha aberta, vai ter problema. Gente que não perdoa vai se tornando azeda, amargurada, ela acha que o mundo conspira contra ela ou contra ele. Põe em ordem, libera perdão. Perdão é liberar o outro de ser punido pelo erro que ele cometeu. Mateus 18:15 diz isso. Se o teu irmão pecar contra ti, se ele tiver errado, vai você arguir entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Vai com a intenção de ganhar, não de confrontar, não de dar de dedo. Porque muitas vezes a gente se coloca num patamar de superioridade, dando de dedo e apontando porque você fez isso, aquilo outro, eu quero mais que você morra. Isso não é perdão. Perdão é o que Cristo fez conosco. Ele nos liberou de sermos punidos pelos erros que nós cometemos. Irmãos e irmãs, se nós não levarmos em consideração que a pessoa com quem nós convivemos é humana, nós vamos exigir do outro uma perfeição que a pessoa não consegue dar. Não consegue dar. Você não está casado com uma pessoa perfeita, os seus filhos não são perfeitos, os seus familiares não são perfeitos, nós não somos perfeitos, nós temos buscado o caminho de obediência, mas não somos perfeitos. Então, quer experimentar milagre? Muitas vezes as pessoas reclamam, não sei, por que não está acontecendo na minha vida? Reclamam disso e aquilo. Organize a vida, põe em ordem. É um posicionamento nosso. Jesus falou, se quiseres, tome a sua cruz e me siga. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. O resultado de tudo isso, desse posicionamento, é leve. Como se torna leve a vida quando nós estamos em ordem com Deus? Olha, não tem nada melhor do que estar em paz com Deus. Como é gostoso estar em paz com Deus. Mas quando a gente tem porta aberta, brecha, qualquer coisa que vem o inimigo como acusador, fala, está vendo? Você está fazendo isso? Por isso, fecha as portas, põe em ordem. Josué, no capítulo 3, versículo 5, ele disse, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Ah, pastor, mas por aí todo mundo faz. Nós não somos pessoas que vivemos como os demais. Nós somos comprados pelo sacrifício de Cristo. Nós não fazemos o que os outros acham, nós fazemos aquilo que Deus quer que nós façamos. Nós somos dele, nós fazemos a vontade dele, somos servos dele, não a nós. Ah, eu sou dono do meu nariz, eu faço o que eu quero. Não, se eu fui comprado pelo sacrifício de Cristo, eu não faço a minha vontade, eu faço a vontade dele. Então, quer experimentar milagre? Põe em ordem as tuas coisas, põe em ordem a tua casa. Segundo, é necessário entregar nas mãos de Jesus. Para quem eu e você estamos levando as nossas causas? Para aquela pessoa que não entregou a vida a Jesus, que ainda vive na vida ímpia, que ainda não entendeu que Jesus é o único e suficiente Salvador. Quem são os nossos conselheiros? Salmo 1 diz, bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está onde? Na lei do Senhor, e na sua lei medita quando? De dia e de noite. Todas as decisões do dia, tudo o que vai acontecendo, pautadas pela palavra. Então, quer experimentar o sobrenatural de Deus? Nós temos que entregar as nossas causas, as nossas lutas, os nossos choros, as nossas lágrimas ao Senhor. Como tem sido lindo ver pessoas que são pessoas de oração. Vem na alvorada terça, quinta, sábado para você ver aqui pessoas que têm aqui chorado na presença do Senhor, clamando pelo milagre. E a gente já tem ouvido muitos testemunhos. Sabe, eu acho muito triste o povo de Deus não ser um povo de oração. Porque você quer ver um povo forte? Povo de oração. Gente que não tem vida de oração é um povo fraco, espiritualmente fraco. Então, vida de oração, o comum, se torna excepcional quando nós entregamos nas mãos de Jesus. Aquilo que é ordinário se torna extraordinário. Aquilo que é simples se torna extremamente relevante quando entregue nas mãos de Jesus. Sabe, eu fico pensando,
o que seria, por exemplo, uma bola de basquete nas minhas mãos. Nada, gente, eu não sei jogar basquete. Nas mãos de Michael Jordan, uma bola dessa depois vai a leilão por um valor altíssimo. Nas minhas mãos ia depreciar, ia vender mais barato do que pagou quando comprou. Na de Jordan, o valor é muito acima, muito acima. Tudo depende de onde eu estou depositando a minha confiança. Se é no Senhor, ou se é em mim mesmo, nos meus títulos, nas minhas posses, no dinheiro, porque tudo isso pode passar. Porém, céus e terra poderão passar, mas a palavra do Senhor, ela não passa, ela se cumpre. Sabe que o grande pregador, chamado de príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, ele disse em sua obra Tempo de Colheita: o que importa não é o que temos, mas em cujas mãos colocamos o que temos. Quando confiamos em Cristo, o que é pequeno torna-se grande, e o que é insignificante se torna poderoso. Aquele menino pobre, ele poderia ser egoísta, falar: não, não vou entregar esses pães e esses peixes, não. Os outros que fossem prevenidos como eu fui, trouxesse o alimento deles. Mas ele não foi egoísta. Ele entregou nas mãos de Jesus. E aquilo que parecia pouco se tornou muito, alimentando uma multidão, porque foi entregue nas mãos de Jesus. Então é necessário colocar a vida em ordem, mas é necessário também que eu e você entreguemos as nossas causas nas mãos de Jesus. Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 7, ele diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de vós. Será que você pode virar para a pessoa do teu lado e dizer: Deus está cuidando de você? Deus está cuidando das tuas causas? Deus está cuidando das tuas coisas? Lance sobre ele a sua ansiedade. Ele está cuidando de você. Então coloque a vida em ordem e entregue essa causa nas mãos de Jesus. Persevere em oração até ver a vitória acontecendo. Terceiro, Jesus no versículo 11 diz: Jesus tomou os pães e tendo dado graças. Irmãos, isso impacta o nosso coração. Será que Jesus precisaria agradecer? Ele é o próprio Deus. Mas por que ele agradece? Para deixar um modelo para nós e também para demonstrar o seu relacionamento de submissão à vontade do Pai. Quantas pessoas têm dificuldade de aceitar a vontade de Deus? Nem sempre vai ser do jeito que nós queremos mesmo. Se fosse do jeito que nós queremos, nós seríamos soberanos. Acontece que Deus é soberano. Ele que governa sobre todas as coisas. E nós devemos nos submeter. E talvez eu e você precisemos descobrir a importância do louvor sacrificial. A palavra de Deus diz que muitas vezes nós devemos entregar a Deus sacrifícios de louvor. Está doendo, a gente não está entendendo, mas a gente passa pela prova dando glória a Deus. Não é isso? Agora experimenta ficar do lado de gente que reclama, que murmura. Gente, é difícil demais. Num primeiro momento você tenta ajudar, depois você corta a volta. Não é assim? Porque é difícil demais conviver com gente que reclama de tudo. Nada está bom, tem gente que só vê coisa negativa. Não, parece um povo sem esperança. Não tem fé. Olha lá em Hebreus 11 o que é fé. Fé é crer contra a esperança. Não aconteceu ainda, mas eu não estou vendo sinal nenhum. Mas eu continuo crendo no sobrenatural de Deus. Nós não retrocedemos. E por isso, e tendo dado graças. Eram 5 pães e 2 peixinhos. D.A. Carson, um professor norte-americano de Novo Testamento, ele entende que haviam ali em torno de 20 mil pessoas. É muita gente, com 5 pães e 2 peixinhos. Quando a situação é inversa, né? 20 mil pães e peixes para alimentar
pouca gente é fácil. A questão é não ver possibilidade e continuar crendo. O grande pregador Sproul, pastor, professor, escritor, escrevendo a sua obra A Santidade de Deus, ele disse certa vez: louvar a Deus na adversidade é evidência de uma fé genuína. Você quer saber quem é crente realmente? Veja a reação diante das lutas. Aí você vai ver como que é crente mesmo. Porque quando está tudo bem, gente, é fácil. O desafio é na adversidade. Então, é o que ele está dizendo. A gratidão diante da escassez revela confiança na provisão divina. A confiança em tempo de escassez revela, ou a gratidão em tempo de escassez, revela a confiança em Deus. Mesmo que a gente não esteja vendo um sinal, desenvolva um coração grato. Sabe que a gente vê muitos relatos, eu nem tinha colocado isso aqui na minha pauta, mas um homem chamado George Miller, ele escreveu um livro, o título é Mais de 50 mil orações respondidas, porque ele colocava num caderninho seus pedidos de oração. Contam que ele era responsável por um orfanato, e um dia não tinha comida para as crianças, ele não saía pedindo não, ele ia orar. E aí diz que a mesa posta, mas não tinha o café da manhã para as crianças. E ele falou: fechem os olhos, crianças, porque nós vamos agradecer a Deus pelo café da manhã. Não tinha. E eles oraram agradecendo ao Senhor pelo café da manhã. De repente, um leiteiro bate à porta e fala: escuta, a roda da minha carroça emperrou. E eu não tenho como fazer a entrega desse leite. Se eu não entregar, ele vai azedar. O senhor ficaria com esse leite? Claro, nós queremos esse leite. Mais um pouco, chega um padeiro, o padeiro da rainha, e fala: olha, os pães hoje passaram um pouquinho da média, ficaram mais torrados, e eu não vou servir esse pão. Então eu trouxe para vocês. Se vocês aceitam desse jeito? Em pouco tempo a mesa estava posta, com pão e leite. Mais de 50 mil orações respondidas. Se você puder, um dia leia a biografia. Vale a pena. Eu e você precisamos desenvolver a gratidão. Troque a murmuração pelo louvor, pela adoração. Sabe que dia desses eu fui provado lá em casa. Nós saímos de viagem e quando a gente desceu do elevador, pensa um cheiro forte. Possivelmente teve uma queda de energia, desligou a geladeira, apodreceu tudo. Mas pensa um estado caótico. E possivelmente tinha uns 10 dias, os vizinhos estavam achando que a gente tinha morrido dentro do apartamento. Verdade, o vizinho falou isso para nós. Chegamos, eram umas 10h30, e aquele transtorno. Qual é a vontade? Reclamar. E a Luciana, eu fui até umas 4 horas com ela lá fazendo faxina, porque aquilo escorreu sangue do congelador, secou, que a gente teve que raspar. Eu achei que a gente ia perder a geladeira, mas Deus é gracioso, não permitiu, né? Mas o que tinha ali estragou tudo. E aquele cheiro forte que parece que fica impregnado nas coisas. E a Luciana pensa numa mulher que gosta das coisas organizadas. É a Luciana. Isso para ela é o fim do mundo. Nós ficamos ali e eu, sinceramente, a minha vontade era murmurar. Mas em espírito eu comecei a louvar o Senhor, adorar o Senhor e pedir graça para Ele, não é? É algo que às vezes vem as provas para trabalhar a gente, sabia? Às vezes é Deus moldando. Então a gente tem que desenvolver a gratidão. Sabe que Felipe começa a fazer cálculo, o dinheiro não vai dar, não tem jeito, nós não vamos conseguir, sempre racional. Fé não é por aí. É fato que a gente precisa prestar culto com razão. Mas a fé, às vezes, é você olhar e não ver possibilidade e o milagre acontecer. Quer aprender a tocar o coração de Deus?
louve ao Senhor na hora da dor, da dificuldade, da notícia ruim. A Bíblia diz que o servo de Deus não teme a má notícia. Não teme. Porque Deus está no governo e no controle da situação, mesmo quando a gente não nota, mesmo quando a gente não percebe. Então, coloca em ordem as tuas coisas, entregue nas mãos de Jesus e troque a murmuração pela adoração. E por fim, olha o que diz o texto. Ele tomou os pães em suas mãos, tendo dado graças, distribuiu entre os discípulos. Por que Deus faria esse milagre na minha vida e na sua vida? Qual é o intuito de Deus ao operar o milagre? Para que eu e você possamos abençoar outros. Nada nós vamos levar desse mundo, nem os nossos dons necessariamente nós vamos levar lá no céu. Deus vai dar um novo corpo, Ele vai fazer novas todas as coisas, nós vamos receber até um nome novo, tudo novo, não é? E lá vai ser tudo perfeito. Então lá não tem gente desafinada, né? Então todo mundo vai ser afinado, vai ter o dom de adorar o Senhor, um lugar perfeito. Mas enquanto nós estamos aqui, Deus nos abençoa para que nós possamos transbordar. Distribua. Eram 5 pães e 2. O que é isso para tanta gente? Distribua. Agora, como que começou o texto? Não tem onde nós vamos arrumar alimento para tanta gente. E como que encerrou o texto? Sobraram 12 cestos cheios. 12 cestos cheios. Eu quero declarar aqui sobre a sua vida. Talvez você está iniciando o ano com muita dificuldade. Lutas, tribulações, vida financeira limitada, talvez crise familiar, a saúde não é a melhor. Mas eu quero declarar em nome de Jesus que o ano vai terminar transbordando bênção. Na tua família, na tua saúde, nas suas finanças, na sua vida profissional, mas acima de tudo, na sua vida espiritual. Receba a bênção do Senhor em nome de Jesus. Mas lembre que tem passos que antecedem o milagre. É preciso colocar a vida em ordem. É preciso entregar a causa nas mãos de Jesus. É preciso trocar a murmuração pela adoração. E Deus vai conceder a bênção para quê? Para que eu e você possamos compartilhar aquilo que Ele nos dá. Então, se você observar esses passos, em nome de Jesus, você vai chegar no final desse ano de uma forma diferenciada, porque você tomou as atitudes que precedem o milagre.